Você que acompanha futebol todos os dias precisa prestar atenção. Você confiaria se a professora do seu filho dissesse o seguinte: compre esse doce. As chances de ganhar o brinquedo raro são muito grandes. Provavelmente, não. Porque você espera que uma professora proteja, oriente e ensine. Agora, pense comigo. Quando você liga a televisão para assistir futebol, você espera encontrar análise, informação, entretenimento e, acima de tudo, credibilidade. Mas, e se entre um comentário técnico e outro, alguém começasse a incentivar você a apostar? Será que essa influência é tão diferente da professora incentivando uma criança a comprar um doce? Hoje eu quero conversar com você sobre um dos maiores experimentos de influência coletiva já vistos no Brasil. E talvez, depois desse vídeo, você nunca mais assista uma transmissão esportiva da mesma forma. Se você ainda não me conhece, sou Jarbas Taunay. Minha missão é ajudar pessoas, especialmente aquelas com mais de 40 anos, a conquistarem independência financeira por meio da educação financeira e das finanças comportamentais. Aqui não falamos de enriquecimento rápido, falamos sobre comportamento. Porque o maior patrimônio que você possui não é o dinheiro, é a sua capacidade de tomar boas decisões. Então, aproveite agora e faça 3 coisas que ajudam muito o canal. Inscreva-se, ative o sininho das recomendações e deixe o seu like. Além de apoiar o nosso trabalho, isso faz com que esse conteúdo chegue a mais pessoas que também precisam refletir sobre esse tema, as apostas. Agora, vamos ao assunto. A ideia é que o futebol mudou e talvez você não tenha percebido. Há alguns anos você assistia futebol para torcer. Hoje você assiste cercado por anúncios de apostas. A propaganda está na camisa, no estádio, na placa, na transmissão, no aplicativo, nas redes sociais, está nos influenciadores, nos ex-jogadores e nos atuais, nos comentaristas. É praticamente impossível acompanhar uma rodada inteira sem ser convidado para apostar. E aqui acontece algo muito interessante. Não é a aposta que muda primeiro, é a percepção. Isso é muito relevante. O cérebro, ele aprende por repetição. As finanças comportamentais explicam isso muito bem. Existe um fenômeno chamado efeito da mera exposição. Quanto mais vezes somos expostos à mesma mensagem, mais familiar ela parece. E quanto mais familiar, mais confiável ela se torna. Você nem percebe, mas o seu cérebro percebe. E depois de centenas de anúncios, você deixa de pensar. Será que isso faz sentido? E começa a pensar. Todo mundo aposta. Normaliza. E isso se torna normal. Mas normal não significa necessariamente saudável. E os números assustam. Os dados mais recentes mostram que estamos diante de um problema econômico e, acima de tudo, social. Segundo estimativas amplamente divulgadas em estudos econômicos e reportagens recentes, os brasileiros movimentaram cerca de 30 bilhões por mês em plataformas de apostas. Isso é uma média. A Confederação Nacional do Comércio, CNC, estima que cerca de 270 mil famílias ingressaram na inadimplência em razão do impacto das apostas sobre o orçamento doméstico. Uma reportagem do Intercept Brasil destaca, com base em estudos econômicos, que o avanço das bets já aparece como um fator associado ao comportamento financeiro das famílias de baixa renda,
chegando em determinados modelos analisados a superar o efeito dos juros bancários sobre endividamento. E existe outro dado que chama muita atenção. Segundo informações divulgadas pelo Banco Central, aproximadamente 3 bilhões de reais foram transferidos em apenas um mês por beneficiários do Bolsa Família para plataformas de apostas. Estamos falando de aproximadamente 5 milhões de pessoas. Perceba, isso deixou de ser apenas uma decisão individual. Estamos diante de um fenômeno coletivo. E o maior risco não está na aposta. Muitos acreditam que o problema está em perder dinheiro, mas esse é apenas o efeito. A causa está no comportamento. Nas finanças comportamentais, existe algo chamado aversão à perda. Nós sofremos mais quando perdemos do que sentimos alegria quando ganhamos. E isso provoca um comportamento muito perigoso. A pessoa perde, acredita que pode recuperar. O que ela faz? Aposta novamente. Perde outra vez. O que ela faz? Aumenta o valor da aposta. E isso se torna um ciclo. Nesse momento, ela já não está mais buscando lucro. O que ela busca? Ela está tentando aliviar a dor da perda. E é exatamente aí que muitas famílias começam a enfrentar dificuldades financeiras. A influência da autoridade é outro impacto importantíssimo nesse tema. E uma reflexão muito importante vem à tela. Quando um comentarista esportivo, um ex-jogador de futebol ou um influenciador recomenda uma plataforma, o cérebro faz uma associação automática. Se ele entende de futebol, talvez também estenda de aposta. É uma associação direta. Esse fenômeno é conhecido como viés da autoridade. Nós tendemos a confiar mais em pessoas que admiramos, mesmo quando elas estão falando sobre assuntos completamente diferentes da área em que construíram a sua reputação. É por isso que a influência funciona, não porque a aposta ficou melhor, mas porque a confiança foi concedida para aquele anúncio. E aí existe um paralelo que nós podemos refletir. No mercado financeiro brasileiro, existe uma regra muito transparente. A utilização da credibilidade para recomendar investimentos sem transparência sobre os conflitos de interesse pode caracterizar a inflação às normas da CVM, Comissão de Valores Mobiliários. Justamente porque o investidor precisa receber informações claras sobre riscos e interesses envolvidos. Isso nos leva a uma reflexão. Quando alguém utiliza a sua credibilidade construída no esporte para incentivar um comportamento financeiro de alto risco, será que o público consegue perceber claramente todos os riscos envolvidos? Essa é uma pergunta que merece ser debatida. Agora, qual é o verdadeiro investimento? A indústria das apostas investe bilhões para conquistar a sua atenção. Eu gostaria que você investisse alguns minutos para proteger aquilo que levou anos para construir: o seu patrimônio, a sua família, a sua tranquilidade. Educação financeira não serve apenas para aprender a investir. Ela serve para proteger suas decisões tomadas por impulso. Porque quem controla as emoções controla melhor o próprio dinheiro. Se esse vídeo fez você refletir, eu tenho um pedido. Compartilhe esse conteúdo com alguém que acompanha futebol todos os dias. Talvez essa pessoa nunca tenha parado para pensar na influência que recebe durante uma transmissão. E quero saber a sua opinião. Você acredita que a publicidade das apostas deveria ter regras
semelhantes às existentes para produtos financeiros? Deixe aqui nos comentários. Eu faço questão de ler e responder. Se você chegou até aqui, inscreva-se no canal, ative as notificações e deixe o seu like. Toda semana temos conteúdos sobre educação financeira, finanças comportamentais e planejamento financeiro para quem quer construir patrimônio de forma consciente, sem atalhos e sem promessas de enriquecimento rápido. Agradeço pela sua companhia e até o próximo vídeo.